numa visão de unidade, né, e de uma visão de vida verdadeira, tanto em Deus quanto dentro de casa, porque hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas querem usar a sua vida cristã como uma ponte para que o Senhor o abençoe, enquanto a sua vida pessoal, familiar, vai se perdendo. E isso é uma loucura que muitos homens vivem. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns tópicos, alguns pontos sobre essa questão do tema de hoje, que é casais saudáveis, ministérios habilitados. Numa introdução que eu quero ler, diz assim: a vitalidade do matrimônio se revela no ministério da convivência, ante as diferenças e de fronte às divergências. Surge resistência e aprimora-se a resiliência. E, por fim, se tem o desfrute da esplêndida experiência de uma vida a dois. É esta a vida proposta pelo Criador nosso Deus, e dela decorre toda a vida e concede a identidade e a estrutura pretendida por Deus, de quem se cumpre a sua ordem, e multipliquem-se e encham a plenitude da terra, a fim de que tal ordem, se fosse obedecida, algo primordial na carência de ser concebida. A ideia é viver a estrutura real, segundo a vontade de Deus. Tal estrutura tornou-se o cerne dos afazeres humanos e tudo dela decorria e dependia. O que eu quero compartilhar com todos que aqui estão é o verdadeiro motivo de alguém servir a Deus e liderar alguma área no reino de Deus, na igreja local, no serviço da casa do Senhor. Porque servir ao Senhor não é simplesmente fazer alguma coisa, como alguns pensam. Alguns dizem, eu estou fazendo a obra de Deus. É um jargão, né? Você ouve em todos os lugares. Não, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Mas como é que você está fazendo? A proposta bíblica, ela está totalmente ligada, olhando numa ótica para uma família, por exemplo, para um casal que vive no reino, por exemplo, de que o andar com Cristo, servir a Cristo, vai gerar resistência, resiliência, vai gerar na vida de uma pessoa força para seguir a Ele, para viver a estrutura real da vontade dEle, e não a nossa vontade. Nós já servimos ao Senhor há muitos anos e eu muitas vezes vi pessoas dizerem assim: eu não vou ficar nessa igreja porque eu não tenho oportunidade. Como se a igreja fosse uma empresa, onde você vai sendo promovido. A igreja é um lugar do servir a Deus. E só se vive a excelência do que a Bíblia diz quando a estrutura do que eu estou fazendo é totalmente ligada à vontade de Deus. Então, eu desfruto daquilo que Deus tem preparado para mim. E aí, continuando lendo aqui, o texto diz assim: perceba que a natureza dos afazeres decorre da saúde da relação, ou seja, multiplicar e toda a terra povoar é consequência natural e esperada de uma saudável vida familiar, ao passo que é absolutamente inconcebível num ambiente hostil e desestruturado. Pensando na igreja, pensa comigo como uma família, A Bíblia diz assim, ao homem e à mulher para encher a terra e multiplicar. Quando esse texto de Gênesis 1, capítulo 27, a seguir, fala sobre a criação, a unidade, a união do homem e da mulher, e a criação e a multiplicação, ele fala dentro de uma ordem, de uma estrutura. Não adianta uma pessoa imaginar que possa fazer o que quer de sua vida e servir a Deus, que Deus vai dar a ela a multiplicação do que ela faz, do que ela tem, de sua família. Se não for feito dentro de uma estrutura real da vontade de Deus, isso se torna um ambiente totalmente fora do contexto de Deus. Você deve ter encontrado pessoas que têm uma vida totalmente torta, mas diz que serve a Deus. Faz tudo errado, todo o seu comportamento é oposto ao que a Bíblia diz, mas ela diz que serve a Deus.
ela vive num ambiente totalmente hostil àquilo que a Bíblia diz. E ela espera que Deus cumpra o que a Bíblia diz com ela. Mas esta palavra sobre multiplicação, crescimento e unidade de Gênesis 1 é para um ambiente que viva segundo a estrutura real da vontade de Deus. Não faz sentido pensar que eu possa fazer aquilo que eu acho e Deus tem que fazer aquilo que Ele prometeu. O Senhor só cumpre o que Ele prometeu na vida de quem vive com Ele, por Ele e para Ele. Quando não se tem essa visão, a pessoa está vivendo uma vida ilusória, infantil. Não é a criança que pensa mil e uma coisa, acha mil e uma coisa do mundo, porque ela não tem noção da vida. E olhando para a Bíblia, nós vemos que se não houver essa estrutura, tal estrutura, a pessoa não desenvolve. E nessa introdução, é importantíssimo citar, irmãos, que o que você faz como líder, como servo de Deus e como servo na igreja local, vai reverberar em todas as pessoas da sua comunidade. Então, eu tenho que partir do princípio que a minha vida e a minha casa tem que ser uma bênção. Eu não posso dizer, não, mas eu vou fazer a obra de Deus, eu tenho que servir a Deus. Minha primeira igreja, meu primeiro serviço, meu primeiro trabalho tem que ser dentro da minha casa, da minha família, da minha estrutura pessoal, para atender à estrutura real, que é a vontade de Deus. Amém? Até aqui os irmãos estão entendendo? Então veja só, uma das formas mais eficazes para provocar um distanciamento o distanciamento controlado é o envolvimento seletivo. Explicando. É fácil ilustrar isso. É só observarmos, por exemplo, uma pessoa que vai ao psicólogo. Eu quero ser tratado porque eu preciso cuidar das minhas emoções. E quando essa pessoa chega no psicólogo, ele é seletivo. Ele fala sobre algumas coisas que ele acha que deve falar, algumas coisas que ele acha que é importante, mas ele não fala o que é verdadeiro, o que ele realmente está precisando de ajuda. Então, uma pessoa seletiva, na hora de ser tratada, ela não é tratada. Mesma coisa na igreja. Você sabe que precisa ser tratado em alguma área, mas toda vez que você vai falar com o pastor, você fala: pastor, o ministério aqui está uma bênção, está tudo certo, está tudo acontecendo. Ou, olha, fulano não está vindo, não está acontecendo, não está funcionando, mas você nunca coloca a verdade, que muitas vezes essa verdade é sobre você mesmo. Eu estou desanimado, eu estou triste, estou angustiado, estou passando por crises, estou revoltado, estou com raiva, estou com ódio, porque, acima de tudo, somos seres humanos e precisamos ser tratados nisso. É importante observar que quando uma pessoa ela é seletiva naquilo que tem a ver com ela nunca é curada. Se toda vez que é para você ser tratado em uma área, você só usa questões ou posições que te agradam e não que você precisa, você nunca é tratado. Por muitas vezes eu aconselhei pessoas que eu tive que descobrir o que a pessoa tinha. Ela vem falar com você, mas ela não fala o que de fato ela sente. E quando uma pessoa não fala o que de fato sente, ela está sendo seletiva. Não, lá no meu trabalho eu estou tendo um problema com o chefe. Lá em casa eu estou tendo um problema com minha mãe. Lá na igreja eu estou tendo um problema com o pessoal. Os músicos aqui, tudo chega atrasado. Aqui não é, né? Mas tem uns lugares que é assim. Então, vai contando coisas paralelas. Nunca o que de fato está acontecendo acerca dela. Sendo seletivo, Deus não tem espaço, não existe uma estrutura real, então aquilo que você faz não vai prosperar. Eu me lembro de uma vez que eu fui aconselhar um jovem solteiro, e ele tinha tanto medo de perder o cargo dele na igreja, que ele falou que precisava falar comigo. Ele falou sobre tudo, até sobre futebol. Ele foi falando perdidamente. Eu falei: esse menino está perdido. Ele quer chegar no assunto, mas ele não tem coragem. Eu fui observando até que eu fiz uma pergunta. Perguntei a ele: qual é a sua maior fraqueza? E aí ele disse: é que eu tenho um probleminha com mulheres, mas é uma coisa assim, não é nada demais. Eu falei: fala a verdade. E aí ele foi abrindo: fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade. A verdade, chegou uma hora que ele rasgou e falou todas as suas fraquezas, que eram grandes. E exatamente ele veio falar sobre isso, mas ele nunca tinha coragem, sempre era seletivo. Naquela noite ele descobriu que os homens, todos têm dificuldades nessa área,
E todos que são tratados são curados. Ele se sentiu tão bem que ele falou: pastor do céu, eu nunca imaginei que o meu pai, que o meu professor, que o meu pastor, que os homens na igreja tivessem passado por aquilo que eu passei. Eu falei: mas o problema é que você é seletivo, fica tentando que as pessoas fiquem te agradando, ou contando aquilo que você tem de problemas paralelos, e nunca conta o que você tem. Quem nunca conta o que de fato tem, nunca prospera, porque é seletivo. E a estrutura real do reino é para curar pessoas, para abençoar pessoas, e não para a gente simplesmente trabalhar desenfreadamente. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso não te leva para o céu. Vir para a igreja não te leva para o céu. Cantar não te leva para o céu. Ensinar não te leva para o céu. Orar não te leva para o céu. Fazer a obra de Deus de forma assistencial não te leva para o céu. Nada disso leva para o céu. Isso é para pessoas que já são salvas, e não para quem quer ser salvo. Então, agora, iniciando a palavra de hoje, eu estava fazendo apenas uma introdução. Veja só, o relacionamento é o berço do ministério. O ministério cristão é absolutamente incrível. Uma boa coisa se deseja, segundo a palavra do apóstolo Paulo, bem como deve ser desenvolvido com toda a diligência e reverência, temor e consciência de que a Deus se presta contas acerca daquilo que nos fora confiado. O mistério do ministério pode ser resumido como o desfrutar das doces recompensas enquanto convive-se com espinhos dolorosos. Isso só acontece na igreja. Só acontece no reino. É maravilhoso servir a Deus, é ou não é? É prazeroso. Eu vou chegar ao limite de dizer que é viciante. A gente não consegue viver outra coisa. Mas a gente vive esse prazer no meio de espinhos. Toda hora tem um problema ao seu redor. Estou falando a líderes, não é? Eu estou falando a pessoas que servem a Deus no dia a dia da igreja. Toda hora tem uma dificuldade para resolver. Tem ou não tem, pastor? Toda hora. Uma certa vez eu ouvi um pastor dizer assim: pastor não foi chamado para ser 100% feliz. Eu achei tão ruim essa palavra. Aí ele deu o exemplo. Ele falou assim: pode prestar atenção. Toda vez que o pastor está no auge de alegria, de festa, seja no culto, seja em casa, seja onde for, no auge, alguém bate nas costas dele. Pastor, eu estou com uma dificuldade lá em casa. Todas as vezes que um pastor está chegando, dizendo: agora vou fechar a semana, glória a Deus, vem alguém, bate nas costas e fala assim: você tem 5 minutinhos? Ou então diz assim: deixa eu falar logo antes que alguém fura a fila aqui, que alguém vem falar. E aí, aquele momento é para se tratar de alguma coisa, porque nós vivemos sempre em meio a espinhos. Você lidera um grupo que você fala: agora o grupo está redondinho, está funcionando. Daqui a pouco, alguma coisa dá errado. Alguma coisa na sua casa, alguma coisa na sua vida, alguma coisa na sua igreja, alguma coisa com seus irmãos, seus amigos. Porque o mistério do ministério é resumido como desfrutar das doces recompensas enquanto se convive com espinhos dolorosos. Algo tão extraordinário não poderia ser desenvolvido em qualquer lugar, a qualquer custo, de qualquer modo. Absolutamente, o ministério há de ser desenvolvido em um ambiente adequado, oportuno, que se percorra esta linda jornada e se alcance um alvo pretendido, a saber, a glória de Deus. Irmãos, tudo que fazemos precisa glorificar a Deus. Você consegue glorificar a Deus com ciúmes de alguém? Com inveja de alguém? Com raiva de alguém? Você consegue glorificar a Deus fazendo de qualquer maneira? Cantando de qualquer maneira? Orando de qualquer maneira? Pregando de qualquer maneira? Limpando de qualquer maneira? Não se glorifica a Deus fazendo de qualquer forma. O lema de nossa igreja é uma igreja de pastoreio. Se eu não faço do melhor que eu tenho, eu não glorifico a Deus. Se eu não faço do melhor que eu sou, eu não glorifico a Deus. Porque o que precisa ficar claro para mim e para você é que nós não vivemos uma competição. Eu não estou competindo com o pastor Luiz.
nem com o pastor Isaías, nem com ninguém. Eu estou servindo a Deus. Eu posso estar aqui, estamos aqui num grupo de líderes de mais ou menos 30, 40 pessoas. Eu posso estar aqui falando a 30, amanhã falando a 2, depois da manhã falando a 10 mil pessoas. Não importa. O que importa é que o que eu faço e o que você faz é para glorificar a Deus. Não perca o foco. Não perca o foco. Ah, mas eu limpo para essa igreja sozinho. É para a glória de Deus? É. Então você está fazendo o melhor. Não importa se vem 10, se vem 2, só vem você. Ah, mas eu reúno as pessoas e ninguém faz direito. Você está fazendo? Estou fazendo. Então continua, porque é para a glória de Deus. Na empresa é diferente, né? Lembro quantas vezes que o pessoal reunia e falava, ó, aqui nós não vamos fazer mais nada, porque fulano, ciclano e fulano faz só quando vocês aparecem. Apareceu o chefe, todo mundo começa a trabalhar, não é? E aí chamava a pessoa, aconselhava, ou então tinha um lá que ele matava toda a família. Durante um ano ele matou a mãe, os irmãos, os tios. Toda semana alguém pegava ele pegava um atestado porque um tio morreu, porque a avó morreu, porque o parente lá do Amazonas morreu, e mesmo que ele não vai lá, mas... Então os outros diziam, eu não vou fazer nada, porque fulano só falta, porque fulano é preguiçoso. Lá... Muitas vezes as pessoas não entendem que o que eu faço, eu tenho que fazer para os homens como se fosse para Deus. Mas aqui eu e você precisamos ter essa consciência de que tudo que fizermos tem que ser feito para a glória de Deus. Tudo, irmão. Você vai dançar uma música, você vai cantar uma música, você vai arrumar o local, você vai pregar o evangelho, qualquer coisa que você for fazer, se não for para a glória de Deus, é para a sua glória. Você já parou para pensar que o que você faz, se não é para Deus, é para você? E se for para você, essa já é sua coroa? Se for para você, não tem mais nada? Ah, mas eu sou o melhor da turma. Então, essa é sua coroa. Eu que faço bem, aqui só eu faço direito. Essa é sua coroa. Agora, quando eu faço para a glória de Deus, o Senhor, Ele me abençoa, Ele me guarda e Ele abençoa quem está ao meu redor. Por isso, a igreja só funciona em comunidade, em comunhão. A igreja só funciona com pessoas que se combinem, que pessoas que falem a mesma língua. Uma igreja que não fala a mesma língua não funciona, não anda, não desenvolve. As pessoas olham para o outro e falam, você acha que você é melhor? Eu já vi gente fazer isso. Você acha que você é melhor que eu? Você acha que canta melhor que eu? Eu estudei, como se na igreja fosse como num local externo. Eu me preparei. Eu me lembro de um evento que eu assumi uma igreja lá em Diadema. Eu era muito jovem, eu tinha 29 anos, uma coisa assim. E aí, a pessoa que dirigia a igreja, ele saiu. Ele e a esposa teve uma dificuldade e eles saíram da igreja. Ao passar do tempo, meses depois, ele foi visitar a igreja. Se tornamos amigos e tal. E aí ele falou assim, eu não consigo entender. Eu estudei minha vida inteira, meu sonho era ser um pastor, meu desejo era dirigir uma igreja, o meu desejo era cuidar de um povo, e agora eu tive a oportunidade e eu não consigo fazer. Aí eu falei para ele, estranho, né? O meu sonho era não ser pastor, o meu sonho era não fazer nada disso, o meu desejo era viver longe disso, porque o meu alvo eram outros. Mas os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Os nossos projetos nem sempre são os de Deus. Não é que ele escolheu mal. Não é que ele não fez o que não agradava a Deus. É que os caminhos que ele percorreu não deu direito a ele de viver o que Deus tinha para ele, porque ele tinha que viver para a glória de Deus. Tão verdade que depois de algum tempo, ele foi fazer outras atividades no reino, que deu muito certo, e hoje ele vive servindo a Deus de uma forma maravilhosa. Mas entenda, o que eu e você temos que fazer, em primeiro lugar, tem que ser glorificar a Deus. Amém? Assim sendo, podemos afirmar que o esplêndido ministério que por Deus nos é conferido possui um campo de treinamento ideal, a saber, o campo dos relacionamentos. É neste campo que o nosso caráter é testado verdadeiramente, pois nele não há protocolos que impedem que o que se é necessário escutar e que seja dito. É neste campo que a espiritualidade realmente se desenvolve, a fé se revela forte. É neste campo que nos tornamos
a fim de realizarmos tudo quanto nos fora confiado. Não dá para trabalhar para Deus, não dá para servir a Deus, se não for servindo as pessoas. Eu vim de uma realidade, e eu sei que alguns que são cristãos há mais tempo, e têm um pouco mais de idade, vão saber do que eu estou falando. De que as pessoas tinham muito essa ideia, esse jargão de dizer assim: eu estou servindo a Deus, quero nem saber, o meu negócio é com Deus. E quando a gente fala isso sem perceber ao redor, às vezes a gente esquece que servir a Deus é servir as pessoas. Porque a mesma palavra do Senhor, ela diz que como que eu posso servir como que eu posso adorar e servir a Deus, se eu não amar o meu irmão, se eu não cuidar do meu irmão? Ou seja, eu sirvo a Deus servindo as pessoas. Liderar, trabalhar no reino de forma geral, é trabalhar pelas pessoas. E quando você faz na excelência do que você faz para as pessoas, você está servindo a Deus, você está amando a Deus. Irmãos, em tudo. A Bíblia diz assim: se você estiver num culto e vir ofertar, estamos falando de oferta, de dinheiro, de trazer oferta, e você tiver algo com o seu irmão, algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta num canto, se resolve com ele, depois oferte. Significa que até ofertar, se for feito de qualquer forma, se não for feito para agradar a Deus, louvar a Deus, servindo aos irmãos, não é recebido. Em tudo, porque tudo que fazemos, a estrutura real do que fazemos é e tem que ser para glorificar a Deus. Amém? Um ministério genuíno é gerado no relacionamento íntimo. Creio que ninguém se sentiria confortável no assento de um avião ao descobrir que o piloto não é devidamente habilitado. Ninguém descansaria ante a possibilidade de ser submetido a uma cirurgia sob a condução de um médico reprovado. Tampouco dormiríamos em paz num edifício que foi construído sob a tutela de um engenheiro reprovado. Como poderíamos descansar sob a liderança de um homem ou uma mulher que foi reprovado ou reprovada no campo do treinamento? É sério demais isso aqui. Se você inverter a pergunta, essa pergunta que ela é retórica, nesta oportunidade, ela é composta de uma forma que, se a gente trocar a ideia, muitas vezes a gente pode olhar para nós mesmos e dizer assim: será que as pessoas descansam quando eu estou atuando, trabalhando, servindo? Porque eu creio que ninguém entraria num avião sabendo que o piloto nunca pilotou um avião. Você entraria? Seja no ônibus, seja num carro, numa bicicleta. Você tem condições? Não, nunca peguei. Eu não entraria. Imagine se você vai fazer uma cirurgia seríssima, e aí na hora que o médico está com o bisturi na mão, você descobre: olha, esse cara aqui nunca fez um curso de medicina, ou o que ele fez, ele foi reprovado em tudo. Ah, eu já saía correndo sem roupa mesmo, tá? Nem aqui você não. Por quê? Porque alguém reprovado, ele não serve. Agora vamos falar de líderes, de pessoas que trabalham, que servem a Deus de forma que são reprovadas em suas experiências, treinamentos, ensinos, são reprovadas. Quem vem depois de você, ou quem ouve você, ou quem aprende com você, será que essa pessoa está sendo bem instruída? Porque o que fazemos, irmãos, não é meramente algo que a gente gosta. Porque tem quem gosta de fotografar, de cantar, de pregar, de entregar folheto, de orar. Tem quem gosta de ir no monte, tem quem gosta de mexer com som, tem quem gosta de tudo. Tem gente para tudo, para tudo. Deus dá talentos específicos aqui, específicos. Tem uns meninos ali, tem uns 10 quilômetros de fio que vem, que vai, que vem, que vai. Aí você pergunta para um irmão qualquer aqui, um irmão qualquer aqui: a irmã, a senhora gosta dessa parte de som? Mexe com isso? Sabe como funciona? A senhora tem noção? Tem, mas você vai lá, pergunta para eles falam: não, aqui é isso, aqui é ali. Parece fácil, porque são talentos que Deus dá
para pessoas de forma individual. Mas todos os talentos precisam ser feitos de forma que glorifique a Deus e que seja feito de forma excelente e que, em primeiríssimo lugar, seja aprovado por Deus e por aqueles que você cuida. Porque se eu sou reprovado no que eu faço, como que as pessoas serão aprovadas? Eu estou falando a vocês sobre família, sobre igreja, sobre o serviço. Aí você vai para dentro da minha vida e olha para dentro de mim e fala, mas ele está falando o quê? Se ele é totalmente reprovado no que ele faz. Se eu sou aprovado no que eu faço, quando falo, olha, fulano vai falar, as pessoas já se preparam para ouvir. É ou não é? Se você é totalmente reprovado no que fala, e aí vai usar o teu nome, fulano vai falar, eu não quero ouvir. E isso é constante, irmãos. E é impressionante como nós nos iludimos com o microfone, postura, posição, o que a gente está fazendo. Mas presta atenção uma coisa, não se iluda com o cargo que você tem, com o ministério que você tem. O que você tem de fato, o que viver e fazer é glorificar ao nome do Senhor e ser aprovado. Dá para a gente pegar exemplos. Nós temos aqui um caso de uma família inteira, de uma deputada, cantora e seu marido pastor que foi assassinado. Agora começa a pipocar um monte de problemas dentro de casa. Aconteceu dentro de casa os problemas. Na igreja, a igreja explodia da presença de Deus, mas os problemas eram dentro de casa. Deus usa, Deus faz milagre? Faz, porque nós somos ferramentas. Se Deus te der um dom de cura, Ele não vai tirar o dom de cura de você, mesmo que você se desvie, ele fica guardado, mas ele está lá, porque Deus dá. Então muitas vezes a pessoa acha, não, mas pelo menos eu estou fazendo a obra de Deus. Mas a obra de Deus se estende a seus amigos, seu pai, sua mãe, seus vizinhos, seu marido, sua esposa, quem está ao seu redor. Esta é a obra de Deus, e não um culto. O culto é apenas um momento de servir a Deus, um complemento daquilo que a gente já faz em casa. Então, quando eu sou reprovado, eu não posso permanecer na posição que eu estou, porque ninguém vai ser abençoado, ninguém vai chegar no destino se o piloto, se o motorista não sabe dirigir. Ninguém vai chegar no destino se o piloto do avião não sabe voar. E aí, isso vai ficando sério, né? Porque há pessoas que vêm para a igreja e falam, só vou ficar nessa igreja se me der um cargo. Irmão, esse cara não sabe dirigir. Ele não está habilitado, começa por aí. Porque quem tem um cargo, logo tem que entender que aquilo não é apenas um cargo, mas sim um encargo. É algo que faz parte da sua vida, precisa fazer parte. E eu tenho que dar o meu melhor. Qual é o seu melhor? Eu vou perguntar, você não responde. Você está fazendo o seu melhor? Não responde. Você está no máximo daquilo que você pode doar ou dar a Deus? Se você disser, não, eu não estou, podia fazer mais, então talvez você esteja na lista dos reprovados. Mas algo é maravilhoso, porque Deus ele nos dá a oportunidade a cada dia de se arrepender e crescer, de se arrepender e enxergar. Há pessoas que olham outro que faz melhor do que ele e dizem, mas também, né, teve oportunidade, nasceu em berço de ouro, teve oportunidade de estudar, até para ir para outro país, estudou com fulano, aprendeu com esse, com aquele, mas você morreu, você está vivo. Quem está vivo? Tem 3, 4, 5. O restante levantou a mão. Você está vivo. Hoje Deus nos dá a oportunidade de aprender, de buscar, de ir atrás, de melhorar o que estamos fazendo para ser aprovado. Por que alguns prosperam? Por que alguns vão tão longe e outros não? Porque alguns são aprovados e outros não. E Deus está te chamando, está me chamando para ser aprovado naquilo que Ele nos deu. Amém, queridos? Seguindo aqui, infelizmente temos líderes e por vezes somos esses líderes que atuam enquanto são reprovados no treinamento. Tal comportamento, por vezes, é encorajado pelos sucessos aparentes, pelas conquistas efêmeras, ao passo que sucumbem ante ao que é de fato verdadeiro. Está aí o motivo da derrota de tantos em nossos tempos, tantos em nosso meio, celebram a fantasia e resistem à verdade.
Outro ponto que é importante citar do que está escrito é que não é porque alguma coisa que você está fazendo está bonitinho, está dando certo, está virando, né? Está dando certo, que aquilo está sendo o melhor para Deus. Porque o melhor para Deus tem que partir de dentro da minha vida, de dentro daquilo que eu faço em mim e através de mim. Não é porque está tendo sucesso na empresa que você é realmente um bom funcionário. Tem gente que está tendo sucesso e está roubando. Tem gente que está tendo sucesso e está com falcatrua lá dentro. E as pessoas olhando, nossa, como cresce, né? Como prospera. Eu me lembro que um supervisor meu antigo, ele falava assim, que trabalhou numa grande empresa, que fazia distribuição de produtos para grandes redes de supermercados. E eram ferramentas elétricas, furadeira, máquina de batedeira, de uma mesma empresa. E eles desviavam algumas cargas. Chegava uma carreta com tonelada de furadeira, eles tiravam 50, 80 e colocavam num canto. Chegava outra carreta, tirava outra quantidade. Isso aconteceu por anos. Um dia, começaram a suspeitar de uma equipe de líderes da empresa, que começaram a crescer demais financeiramente. Troca de carro, troca de casa, troca de carro, troca de casa. Mais uma casa e mais um carro. Levaram para a Polícia Federal e aí começaram a vasculhar as contas, tudo em silêncio. Quando foram descobrir, eles tinham um império já, porque um grande supermercado comprava produtos sem nota. Então eles pegavam aquelas grandes carretas e faziam um caminhãozinho, levava para o mercado, ganhava dinheiro fácil. Estava dando certo? Estava dando certo. Estava indo bem? Sucesso total, porque é dinheiro fácil. Mas não agradava a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que é feito nas escondidas, tudo que é feito dentro dos quartos escuros, uma hora vai aparecer para todos. Porque nada do que é feito escondido ficará escondido para sempre. O próprio Deus, ele expõe. Foi o próprio Deus que expôs Davi. Foi o próprio Deus que expôs Adão. Foi o próprio Deus que expôs tantos homens e tantos pecados. Por quê? Porque o que eu faço tem que ser para glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu vou dizer uma coisa muito séria, irmãos. O serviço no reino não é na igreja, é na vida. Eu não sou pastor na igreja. Eu preciso ser pastor na minha vida, aonde eu estiver, por onde eu passar, e você na sua vida. Tem gente que diz, agora eu vou para a igreja, vou adorar a Deus. Irmão, você adora a Deus de dia, de noite, de manhã, de tarde, em todo lugar. A Bíblia diz, Jesus disse, eu não habito mais em templos feitos por mãos de homens. Sabe o que significa? Jesus não está nessas paredes. Não está. Você que chega aqui dizendo assim, cheguei no lugar santíssimo, vou tirar os meus sapatos. E Senhor, agora vamos adorar a Deus. Presta atenção. Ele não habita mais nos lugares, ele habita nas pessoas. E entendendo isso, não dá para desconfigurar a ideia de que que o meu chamado não é para a igreja. Eu não posso desconfigurar a proposta real, a estrutura real. A estrutura real de Deus é que o chamado que Deus tem comigo e com você é na vida. É onde estivermos, não é na igreja, é na escola, é em casa, é com a esposa, é com o marido, é com os filhos, é na hora de pagar uma conta, é na hora de olhar e dizer, eu poderia não pagar isso. É em tudo. Então, quando eu sou reprovado nessas áreas, obviamente, irmãos, eu vou colher da minha reprovação. Tantas pessoas, teve situações na minha vida que eu tive que falar coisas terríveis para algumas pessoas, que diziam assim, eu busco tanto a Deus, eu sirvo tanto a Deus, eu faço tudo pela igreja, eu dou minha vida pela igreja. Sim, mas a sua forma de pensar, agir e reagir, mostra-se uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que é invejosa. Não adianta você fazer tudo pela igreja, você tem que fazer tudo pelo reino, pelo rei. E para fazer para ele, se tiver alguma barreira, não funciona. Não funciona. Vai funcionar como? Quando eu abro meu coração totalmente para a estrutura da vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Seguindo aqui, a falsidade não resiste à intimidade do lar. Roupas e chavões fazem de um líder visto aos domingos, mas não o habilita para ser um verdadeiro líder o tempo todo.
A dura afirmação acima deve nos conduzir ao entendimento de que os hábitos públicos devem espalhar os atos sinceros que permeiam nosso coração. Ou seja, de nada vale a reprodução de um comportamento midiático se na intimidade não há nada de real. A história está cansada de ver homens públicos reunirem a manifestarem seus atos privados. Tal condição nos conduz com quem é chamado de servo de Deus. Nenhum relacionamento se constrói em momentos públicos. Antes, encontra real sustentação quando não há mais nada, ninguém para escutar ou para aplaudir. O seu chamado, sua função no reino, ela não pode ser pautada com aplausos, com gente vendo. Oh, você é bom, hein? Você está indo bem, é isso aí. Isso daí não deve agregar muito para você. O que deve agregar realmente para você é quando você está sozinho. Quem é você? Quando você está em sua casa, qual é a atitude que você tem? Quando você fala com Deus, se é que fala com Deus, como que Deus te responde? Sua estrutura de vida, com a Bíblia, com sua família, com o seu dia a dia, como que é que funciona? Porque na hora dos aplausos é muito bom, irmãos. Muito bom. Você termina de falar e fala, termina os irmãos, a gente abraça. Olha que palavra, que música, que oração. Você foi na minha casa e Deus curou e Deus fez. Tá. Mas falando do servo, falando daquela pessoa que serve a Deus, como está o seu coração quando não tem ninguém olhando? Como é que você vive quando não tem ninguém te aplaudindo, não tem nenhuma luz virada para você? Como é que você vive? É nesse ponto que se sustenta a vida de um líder. É olhando como a vida dele é vivida nesse nível. Muitos se enganam. Vou contar uma experiência de um jovem que chegou na nossa igreja. Ele era recém-casado, devia ter uns 2 anos de casado, um pregador assim, da palavra excelente. Quando ele pregava, assim, a igreja ia ao delírio, porque ele era assim, bem avivalista e bem jovem, então ele tem o domínio da palavra. E ele pregou umas 2 vezes na igreja antes de entrar em comunhão com a igreja. E aí, antes de entrar em comunhão, fui conversar com ele, ele falou assim: pastor, o senhor poderia me aceitar como membro da igreja, mas não deixar eu pregar aqui mais? Aí eu falei: por quê? Ele falou: porque eu tenho uma dificuldade muito grande. Se eu pregar e ninguém falar comigo depois do culto que a palavra foi boa, eu vou frustrado para casa. Eu falei: você tem essa dificuldade? Tenho. Aí eu falei para ele: você tem dificuldade então quando alguém fala que foi pesado demais a palavra? Tenho. Se alguém falar para você que não entendeu a palavra, você fica mal? Tenho muita dificuldade com isso. Eu falei: então você não está preparado para pregar. Porque o que você prega não é a sua palavra, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não depende do pregador. A palavra de Deus, ela depende do Espírito Santo na vida do pregador. Não é verdade que tem dia que você vem aqui e você sai reluzindo, brilhando, as pessoas falam: o que você tem de tanta alegria? E tem dia que você sai chorando? Tem dia que você sai de cabeça baixa e diz: eu estou com vergonha das pessoas. Porque não é o pregador ou o pastor, mas sim o Espírito Santo que habita no pregador, no pastor. Isso funciona em todas as áreas. Eu disse para ele: você não vai pregar aqui. Ele demorou 2 anos para pregar a primeira vez na igreja. Tivemos que discipular, acompanhar, explicar e tal. E aí ele começou a dizer: vou sair da igreja porque ninguém me dá oportunidade. Foi ele que disse que não era para pregar. Depois de uns 2 anos ele queria sair da igreja. Aí eu fui conversar com ele, explicar para ele: na minha visão, você ainda não está aprovado. Porque você é aquela pessoa que fala e alguém tem que te aplaudir. Você é assim? Você faz uma coisa e você espera que alguém fale: nossa, que legal. E se ninguém falar, você fica mal? Quer ir embora? Quer abandonar? Quer jogar fora? Ninguém me vê. Espera aí, entre o pastor, a esposa do pastor e Deus, quem que tem que te ver? Na teoria, não é Deus. Mas quando você está fazendo, às vezes fala: mas ninguém nem falou nada. É ou não é? Tem gente assim ou não tem? Ninguém nem me viu. Eu estudei a semana inteira. Mas você estudou para pregar a palavra do Senhor e não do pastor.
Isso precisa ficar assim muito claro para a gente se libertar, irmãos, e saber que estamos servindo a Deus e não simplesmente a um sistema. Estamos servindo ao Senhor. Amém? Seguindo aqui. Não sei onde eu estou mais, meu Deus. Observe como Jesus nos orienta a seguir o caminho da intimidade em oposição à espectralização. Mateus, no capítulo 6, no verso 1, a seguir, diz assim, Mateus 6, 1. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não faça como os hipócritas, que tocam trombeta nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo. Deem a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, o recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em segredo. Então o seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam as frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso deste dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o Pai não perdoará os seus pecados. Quando jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o Pai, que sabe o que você está fazendo em segredo. E o seu Pai, que lhe observa em segredo, os recompensará. Poderosa essa palavra, não é? Poderosa. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que as pessoas têm que nos ver. É natural do ser humano. É normal do ser humano. Quantas vezes você já não ouviu assim? Porque eu estou naquela empresa há 10 anos e ninguém me vê. Ninguém me vê. Todo mundo passa na minha frente. O Pai Celestial te vê. É só você parar de falar isso. É só você se dedicar, fazer com excelência, que aí o Pai Celestial vai pôr você onde Ele deve colocar, onde era para você estar. Então não queira fazer nada para as pessoas verem. E não seja rude. Muitas pessoas dizem assim, eu estou aqui, mas eu não quero que ninguém me observe ou aplauda. Eu estou aqui para servir a Deus. Não é nada disso. Eu me lembro que a gente foi a uma igreja no Rio Grande do Sul e era um evento muito grande e a pessoa ia cantar e aí ele já pegou o microfone, a guitarra e subiu falando assim: irmãos, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ninguém, nem a minha glória, a glória do Senhor que invada a minha vida. Eu não quero nem saber o que vocês estão pensando. Eu fiquei, Jesus, onde eu estou? Será que isso é uma igreja mesmo? Ele queria cantar aquela música do Davi Sasser.
Mas ele usou de uma forma que os irmãos, todo mundo deu um passo para trás. Por quê? A mentalidade dele era essa, mais ou menos assim: não quero saber o que vocês pensam. Não é isso, irmãos. O que você e eu, como líder, precisamos entender é que realmente a glória é do Senhor. É que realmente pode ser que algumas pessoas até nos desprezem, mas que antes que pedimos alguma coisa, o Senhor já sabe. E Ele vai fazer o que é devido com você e com a sua casa. Você não precisa da aprovação das pessoas em primeiríssimo lugar. A aprovação em primeiríssimo lugar tem que vir do Senhor para com a sua vida. E outra, não fica falando para as pessoas assim: eu sou bom, hein? Tem gente assim, né? Eu sou bom, hein? Você viu o que eu fiz ali? Você viu como Deus me usou? Irmão, peraí. A Bíblia diz que o testemunho da sua vida tem que vir pelos outros. Se as pessoas falar sobre você, glorifique a Deus. Se ninguém falar nada, você presta atenção. Alguma coisa está acontecendo comigo. Porque o testemunho tem que vir de quem está ao seu redor, e não de você mesmo. Guarda teu coração, porque nós estamos servindo ao Senhor. Amém, queridos? E vamos que vamos lá. Outro ponto. Quer amar o seu ministério de forma perfeita? Ame mais a Deus do que o seu cargo. Se você não se relacionar amando totalmente, com todas as suas forças e todo o seu coração a Deus, você adorará as pessoas e será escravo do seu ministério. Conduza-os ao posto de ídolos, conduzindo-os ao posto de ídolos do seu próprio coração. Assim como Eli desprezara os princípios santos e sucumbir à paixão proveniente da idolatria que por sua vez causou a sua morte. Ame a Deus e relacione-se com Ele, a fim de que possa se relacionar também com as pessoas que foram por Ele colocadas ao seu lado. E então sejas habilitado a viver a totalidade dos planos de Deus e tenha um ministério que edifique a igreja e que glorifique ao Pai. Uma coisa é fato, irmãos. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. Você pode ter o dom que tiver. Você pode ter a posição que tiver. O seu lugar, o primeiro lugar, deve ser adorar a Deus sobre todas as coisas. Eu vi um testemunho de um grande empresário do Rio de Janeiro. Ele é membro da Igreja da Lagoinha do Rio de Janeiro. E ele disse assim: na minha empresa tem mais de 2.000 funcionários. Lá eu mando, eu tenho que mandar, alguém tem que mandar. Mas aqui, eles mandam em mim. Porque eu amo tanto a Deus, que às vezes o funcionário quer brigar comigo. Ele é líder dos diáconos da igreja. E ele diz assim: às vezes um funcionário quer rir da minha cara, ele vem de carro e dá a chave do carro na minha mão e fala assim: você é líder dos diáconos? Guarda o carro para mim. O chefe dele, o dono da empresa, ele pega com toda alegria e guarda. E ele fala assim: por quê? Porque eu amo a Deus. Eu me alegro em Deus, me alegro. De segunda a sábado eu trabalho, eu comando uma empresa. De sábado e domingo, fim da tarde, de sábado e do domingo, eu sirvo a Deus com tudo que Ele quiser me dar. O que Ele pôr na minha mão, eu faço e faço com alegria. Por quê? Não é o que você tem de dinheiro, de possibilidades, de talento, de dons, mas é o que tem dentro do seu coração. Eu estive numa igreja recentemente, uma igreja muito grande em Santos, e aí eu estava conversando com o pastor da igreja, muita gente boa, uma igreja muito próspera, e aí passou um senhor de uns 60 anos com 2 baldes. Aí ele passou por mim e falou assim, por mim pelo pastor, e falou assim: pastor, meu prazer é limpar os banheiros da igreja. Com 2 baldes, com pano e tal, e dando risada, falou: te amo, pastor, e foi para limpar os banheiros dos homens. Aí o pastor olhou para mim e falou: você não entendeu nada, né? Eu falei: não entendi o que ele quis dizer. Ele falou: então, esse cara é o desembargador aqui de Santos, é o maior de todos aqui de Santos, e o prazer dele é servir a Deus, servir na igreja, limpando os banheiros. Aqui é assim, as pessoas amam servir a Deus fazendo alguma coisa, não importa o que é para fazer. E é para quebrar mesmo, isso é para quebrar mesmo a ideia de que alguém é alguma coisa. Porque quem é alguma coisa? O Senhor Jesus. Às vezes a gente fica com: não, agora eu sou o cara. Você foi o cara de pau, porque nós todos viemos para servir Jesus. Não importa como, aonde, quando.
Jesus, sendo o Senhor, ele se aproxima de gente leprosa, cega, em lugares onde só tem gente que está à beira da morte, ele vai lá, sendo Jesus Cristo Senhor. Por quê? Porque maior de todos é aquele que habita em nós. Isso precisa ficar muito claro. É o Senhor que é o maior, não é nenhum de nós. Amém, queridos? Uma longa jornada só se faz possível se for ao lado de alguém. A sapiência bíblica exposta em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, nos orienta a uma caminhada acompanhada. Portanto, é sinal de sabedoria andar junto, ao passo que, ao contrário, é igualmente verdadeiro. Ou seja, andar sozinho é pura tolice. Desde a recompensa dobrada pelo trabalho conjunto, até a segurança na caminhada, bem como o calor em tempos de frio e a proteção ante os inimigos, não faltam motivos para caminharmos todos acompanhados. Assim sendo, falta lógica e sensatez o que pretende caminhar só, e sobra tolice e disfarçatez, que fazem uma jornada de uma vida de um verdadeiro nó. Diz um grande escritor a seguinte frase: um pastor que anda só, ou ele já caiu, ou ele vai cair. Eu vou mais além. Um líder que anda só, ou ele já caiu, ou ele vai cair. Isso é sério. Ninguém consegue andar sozinho por muito tempo. Ninguém consegue segurar a pressão de tantas dificuldades pessoais e de outras responsabilidades sozinhos. É necessário andarmos todos juntos. É necessário olhar para o culto dos jovens e falar: eu vou também, eu preciso ajudar os meninos. Das crianças, eu vou também, eu preciso ajudar eles. Vai ter uma ação social, eu estou no meio, eu preciso ajudar eles. Está para ajudar uma família, eu estou no meio, eu preciso ajudar eles. É para lavar a igreja, eu estou no meio. É para evangelizar, eu estou no meio. Eu preciso estar no meio, porque tudo que eu faço precisa ser feito para glorificar a Deus, para ser feito com excelência e para ser feito em comunhão entre os irmãos. Você quer ver uma coisa séria que faz mudar a cabeça de muita gente? Muitas pessoas acham assim: eu tenho o meu ministério, eu faço tal coisa na igreja, e Deus vai ter que me abençoar nessa área, porque Ele me chamou para essa área. Irmãos, às vezes você está sozinho empurrando um carro, está em 10 pessoas empurrando o carro para pegar aqui, e você está do lado de lá empurrando o carro para trás. Porque só você acha de uma forma, e todos os outros querem que vá para frente. Se há um pensamento diferente, que diverge dos demais, a obra não cresce. Ou todo mundo vai na mesma, ou então não prospera, porque um reino dividido não prospera. O dia que todo mundo pensar igual, a proposta avança, o reino avança. O dia que todos aqui tiver uma mesma visão, olhar o mesmo pensamento, nós vamos caminhar junto, de verdade, você vai ver quanto o seu ministério, o que Deus te deu, vai prosperar e vai além. Estamos chegando no final. O ministério é composto por pessoas e não podem afastar as pessoas. Uma coisa muito séria que é importante frisar aos irmãos, que muitas coisas, ao longo da jornada, as pessoas vão perdendo a ideia da sua essência. Sei que tem pessoas que estão no ministério há 1 ano, 2 anos, 10 anos, fazendo o serviço do reino. E quando você começou, você era cercado de pessoas, porque você só anda no ministério, no reino, na liderança, com pessoas. Nosso alvo é pessoas. Só que tem gente que depois de um tempo, quando já se deu bem, quando a coisa deu certo, fala: agora eu não preciso de pessoas, eu vou ficar no meu canto. O dia que você abandonar as pessoas, você abandonou seu ministério. Porque o nosso ministério, o nosso chamado, está 100% vinculado a pessoas. Quando é feito diferente, não há bênção de Deus. Amém? Toda distância conjugal, agora falando aos casais, deve estar a uma oração de ser resolvida. Assim sendo, na vida conjugal, não se pode conceber o afastamento devido ao exercício do ministério. Antes deve ser no ministério que nos encontramos ainda mais ligados e enraizados um no outro.
sendo que toda e qualquer distância promovida pelos equívocos da vida deve estar a um passo de ser resolvido através da oração. Em 1 Pedro 3,7, a oração surge como uma consequência natural e saudável para uma vida comum no lar. É importante compreender que, ante os conceitos do mundo, a Escritura sempre mostrou acima de qualquer comparação, visto que concede ao casal, homem e mulher, posição igual, distintos e necessários como complementos perfeitos. Dito isso, concluímos que o fim esperado para a vida do lar é um ambiente de oração. É necessário que se compreenda esse ministério, pois é na oração que somos envoltos numa atmosfera real de intimidade com Deus. E sem ela, nada do que precisamos saber fazer seria possível. Assim sendo, a vida comum do lar gera um ambiente real de adoração a Deus, o Senhor. A oração precisa fazer parte da sua família, da sua vida e do seu dia a dia. Nunca se esqueça disso, nunca se esqueça disso. E se, dentre tudo que foi dito, dentre tudo que foi compartilhado aqui esta noite, você se sentiu pressionado num canto de uma parede, dizendo, meu Deus, a coisa está feia para o meu lado. Eu sou esse cara aí, eu estou toda hora querendo aplauso, eu estou querendo isso, eu preciso melhorar. Entenda uma coisa, o Senhor, Ele dá a possibilidade de recomeço todos os dias. Enquanto houver vida, há recomeço. Se você entendeu esta noite que não era pelo caminho que você estava indo, nesta noite nós vamos fazer uma oração já aqui juntos. Fale ao Senhor e diga a Ele, Senhor, eu estou errado, eu estou caminhando fora do contexto da Tua vontade, fora do contexto da Tua palavra, eu preciso mudar, eu preciso entender que o que eu faço aqui é para o Senhor, e estava fora da estrutura, porque irmãos, como eu disse no início, é muito infantil pensar que eu posso fazer tudo errado e Deus vai me abençoar. Ontem eu ministrei na igreja sobre a família, né? Aqui também foi ministrado sobre o desafio da família contemporânea, família de hoje. E uma das coisas que Deus me deu foi sobre a questão da diversidade de famílias que existem hoje. Existem famílias de tudo que é nome, até a família Disneylândia existe hoje. Porque são formações diversas, são mais de 25 títulos de famílias que foram criadas por causa de uma geração pós-moderna. Mas, irmãos, Gênesis 1, 27 é bem claro em dizer que a bênção de Deus está para a família que Deus criou. Homem e mulher os criou. E para que se unam e se tornem uma só carne e multipliquem e enchem a terra. Entenda uma coisa, a estrutura real da família é essa. Qualquer outra pode existir, pode até ser feliz, pode até dar certo, mas a bênção de Deus é sobre a família inicial que a Bíblia diz. Por quê? Porque Deus abençoa o que Ele fez. Se Ele te deu um ministério, e a estrutura real do ministério que Ele te deu está acontecendo, Deus vai te prosperar, vai te abençoar, vai pôr as mãos onde você pôr a mão. Mas se a estrutura não for correta, Ele não abençoa. Então, se tem algo com que você ouviu, que o Senhor falou com você esta noite, entenda uma coisa, ore, se arrependa, se levante, diga, Senhor, eis-me aqui, muda o meu coração, me perdoa dos meus pecados. O Senhor vai fazer isso em você, por você, e você vai desfrutar das mais ricas bênçãos do Senhor. E eu digo isso em todas as áreas. Você não é abençoado enquanto você trabalha, você é abençoado enquanto você dorme. Já ouviu isso? A Bíblia diz isso, mas ela diz dentro de uma estrutura, de quem ama a Deus, de quem serve a Deus, de quem busca a Deus, de quem é sincero, verdadeiro. Ele te abençoa enquanto você dorme. Por quê? Porque a bênção de Deus já é sua. Então, se você estiver fora dessa estrutura, nesse momento de oração, fale com Deus. Deus vai usar a sua vida.